Quando estiver ansioso pelo futuro, ore isso primeiro. Confie em Deus. Deus já preparou tudo. Eu sei exatamente como você se sente. Eu sei exatamente como você se sente, porque já estive aí, ansioso pelo que ainda nem tinha acontecido, sofrendo por antecipação, tentando controlar o amanhã com a força de quem mal está conseguindo lidar com o hoje. O coração apertado, a mente acelerada, a alma esgotada. A sensação constante de que algo está prestes a dar errado, mesmo quando tudo parece estar normal. Essa ansiedade silenciosa, invisível para os outros, mas gritante por dentro. Eu sei como é viver isso todos os dias. A ansiedade pelo futuro é um ladrão de paz. Ela entra pelas frestas mais pequenas da mente e logo toma conta de tudo. Você tenta se concentrar no presente, mas seus pensamentos estão sempre projetando o pior cenário. Você acorda cansado, não por falta de sono, mas porque passou a noite toda tentando resolver problemas que nem existem ainda. E cada decisão simples se torna um fardo pesado, porque tudo parece incerto, arriscado, ameaçador. E aí vem a culpa, porque como cristão, você sente que não deveria se sentir assim, que confiar em Deus deveria ser suficiente para acalmar o coração. Mas a verdade é que a fé não nos impede de sentir. Ela nos ensina o que fazer com o que sentimos. E é sobre isso que este vídeo vai tratar. Sobre o que você faz quando a ansiedade chega. Sobre como reagir quando a preocupação tenta dominar a sua mente. Sobre como encontrar, de forma prática e espiritual, uma saída real para esse estado de inquietação constante. Hoje eu quero te conduzir a um lugar onde sua alma pode descansar. Quero te mostrar que a oração não é uma fórmula mágica, mas uma ponte. Uma ponte entre o desespero e a confiança. Entre o caos interno e a paz de Deus. Quero te ajudar a se posicionar diante do futuro de outra forma, não como quem teme, mas como quem confia, porque existe um caminho, existe uma palavra viva, existe um Deus que já preparou tudo, e é por isso que você pode parar agora, respirar fundo e ouvir com o coração aberto. Se você me permitir, nos próximos minutos, eu vou caminhar com você por dentro da ansiedade até que a gente chegue juntos no lugar da paz. E não será uma paz vazia, emocional, passageira, mas uma paz que vem de dentro, que é fruto da certeza de que o seu amanhã já está nas mãos daquele que nunca falha. A armadilha da antecipação, quando a mente corre na frente da graça. A ansiedade não nasce de um problema real, ela nasce da suposição, do e se? E se não der certo? E se eu falhar? E se não for suficiente? É a mente tentando resolver o que ainda não aconteceu, projetando cenários que não existem, criando dores que ainda não foram vividas. Isso é a antecipação. E é uma das armadilhas mais sutis que o inimigo usa para desviar o nosso foco da graça de Deus no presente. Quando você vive no futuro, você perde a capacidade de reconhecer o que Deus está fazendo agora. Porque tudo o que Ele deseja fazer em você acontece no tempo chamado hoje. É hoje que você respira, é hoje que você tem forças, é hoje que Ele te fala. Mas a mente ansiosa não vive no hoje. Ela está sempre correndo na frente da providência. E é exatamente aí que nasce a frustração, o medo, o desânimo. Você começa a sofrer por coisas que talvez nunca aconteçam, a tomar decisões baseadas em cenários criados pela insegurança, não pela fé. E o mais perigoso disso é que a antecipação drena a energia emocional. Ela esgota a alma. Porque é como carregar uma mala pesada para uma viagem que você ainda nem tem certeza se vai fazer. Jesus sabia disso. Foi por isso que ele disse em Mateus 6,34: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ele não estava sendo poético, ele estava sendo direto.
Você não foi feito para suportar o peso de 2 dias ao mesmo tempo. O hoje já é suficiente. O amanhã pertence a Deus. Mas como desacelerar essa mente que corre? Como parar esse turbilhão de pensamentos antecipados? Começa com uma decisão espiritual. Aceitar que a graça de Deus está no presente. Ela não está na imaginação. Não está nos cenários hipotéticos. Ela está no agora. A provisão que você precisa virá no momento certo, do jeito certo, pela mão certa. Você precisa aprender a voltar sua mente para o hoje. A perguntar: o que Deus quer me ensinar agora? O que Ele está fazendo neste instante? Quando você se conecta com o agora, você começa a perceber os sinais da presença de Deus que antes passavam despercebidos. Uma conversa, um versículo, uma lembrança. Um detalhe simples do cotidiano que revela: Deus está cuidando. Viver o agora com fé é uma forma de adoração. É confiar que o Deus do futuro está aqui no presente, guiando cada passo, suprindo cada necessidade, acalmando cada medo. Quando você aceita viver um dia de cada vez com Ele, você começa a experimentar uma paz que não depende do que vai acontecer amanhã. Porque a paz verdadeira não está no controle do futuro, está na confiança no Deus que já conhece o futuro. O engano do controle, tentando segurar o que só Deus governa. Existe uma mentira bem estruturada que muitos de nós acreditamos sem perceber. A de que, se pensarmos o suficiente, planejarmos com perfeição e estivermos sempre um passo à frente, vamos conseguir controlar tudo ao nosso redor. Mas a verdade é simples e dolorosa. O controle que você acha que tem é uma ilusão. E essa ilusão é uma das maiores causas da sua ansiedade. O desejo de controlar nasce do medo. Medo de que algo saia errado. Medo de perder alguém. Medo de sofrer de novo. Medo de não dar conta. E com medo, você começa a construir sistemas internos de proteção. Você tenta prever tudo, resolver tudo, se preparar para tudo. E sem perceber, passa a viver em alerta constante. Sua mente não descansa, seu coração não se entrega, sua alma não confia. Mas existe algo que precisa ser dito com firmeza: você não é Deus. E isso é libertador. Porque não é seu papel carregar o mundo nas costas. Não é sua responsabilidade garantir todos os resultados. Não é sua função manter o universo girando. Isso pertence a Deus. Ele governa, Ele decide, Ele conduz. Provérbios 16:9 diz: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso significa que planejar é bom, mas o resultado final está nas mãos dele. E isso não é ameaça, é segurança. Porque se dependesse apenas da sua capacidade, você desabaria. Mas como depende da fidelidade dele, você pode descansar. O controle é o contrário da fé. A fé diz: eu confio mesmo sem saber. O controle diz: só confio se eu souber. E aqui está a raiz do problema. Enquanto você não soltar, Deus não assume. Enquanto você continuar insistindo em decidir tudo, Deus se cala, porque Ele não divide o trono. Ou você governa, ou Ele governa. Agora pense, quantas decisões você tomou por medo de perder o controle? Quantas vezes você agiu rápido demais para evitar o incômodo da incerteza? Quantas orações você nem chegou a fazer porque já correu para agir com as próprias mãos? Soltar o controle não é desistir da responsabilidade. É assumir sua limitação e confiar na soberania de Deus. É orar antes de agir. É esperar antes de responder. É ouvir antes de concluir. É entregar antes de tentar resolver sozinho. Quando você solta, Deus segura. Quando você desce do trono, Ele reina. Quando você reconhece que não dá conta, Ele age. E então algo começa a mudar por dentro. Você passa a viver menos tenso, menos apressado, menos ansioso,
porque não está mais tentando controlar o incontrolável. A teologia da ansiedade, o que a Bíblia realmente diz sobre isso. Muitos cristãos enfrentam a ansiedade em silêncio porque acreditam que sentir isso é sinal de falta de fé. Como se um coração inquieto anulasse a devoção. Como se um pensamento acelerado tornasse a oração inválida. Mas a Bíblia não condena quem sente ansiedade. Ela acolhe, instrui e oferece um caminho claro de superação. Ansiedade não é um pecado. É uma reação emocional e espiritual diante de incertezas, dores ou expectativas não resolvidas. E Deus sabe exatamente como a ansiedade age no ser humano. É por isso que Ele não manda ignorá-la, mas traz orientações específicas para enfrentá-la com fé. Filipenses 4, 6, 7 é um dos textos mais diretos sobre o assunto. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Perceba, Deus não diz para fingir que não está ansioso. Ele diz para apresentar isso a Ele. Em tudo, pela oração. Isso muda tudo, porque a ansiedade deixa de ser uma vergonha escondida e se torna um motivo legítimo de conversa com o Pai. Você ora, suplica, agradece e então a paz vem. Não uma paz lógica, mas uma que ultrapassa o entendimento humano. E essa paz tem um propósito: guardar sua mente e seu coração. Mateus 6 também traz uma mensagem forte de Jesus sobre a preocupação. Ele diz: não andem preocupados com suas vidas. Observem as aves do céu. Olhem os lírios do campo. O Pai cuida deles. Não se preocupem com o amanhã. Jesus não ignora as necessidades humanas. Ele as reconhece, mas realinha o foco. Ele mostra que o cuidado do Pai está presente nas pequenas coisas. E se Deus cuida dos detalhes, quanto mais da sua vida. Salmo 94, 19, completa esse entendimento com precisão. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Essa é a realidade emocional de quem ora. A ansiedade pode até invadir, mas o consolo de Deus tem o poder de interromper o ciclo, de trazer alívio à alma que já está exausta. Esses textos revelam uma teologia viva, não teórica, uma espiritualidade que reconhece as batalhas da mente e do coração e oferece direção. Deus não exige perfeição emocional. Ele quer proximidade. Ele quer que você corra para Ele quando estiver em crise, não que se esconda. É por isso que orar sobre a ansiedade não é fraqueza espiritual. É coragem, é maturidade, é inteligência espiritual. Você não se aproxima de Deus porque já está em paz. Você se aproxima porque quer essa paz, porque sabe que só nele ela é completa, profunda, verdadeira. O ciclo espiritual da ansiedade, como ela nasce, cresce e se alimenta. A ansiedade não aparece do nada. Ela é construída, muitas vezes sem que você perceba. Ela começa com um pensamento solto, pequeno, que passa rápido, mas deixa um rastro, algo como: e se der errado? Você não responde, não confronta, apenas deixa passar, mas esse pensamento encontra espaço. E volta, e dessa vez traz companhia. E se não for suficiente? E se ninguém me ajudar? E se eu falhar de novo? Esses pensamentos se acumulam, eles constroem imagens. Você começa a imaginar cenários, criar diálogos, prever desastres. E o que era apenas um pensamento isolado, agora se torna uma narrativa. Você começa a contar uma história para si mesmo. E essa história é baseada no medo, não na fé. A mente, então, envia sinais ao corpo. O coração acelera, a respiração muda, o sono foge, o apetite desaparece ou exagera.
o corpo responde à história que a alma está acreditando. E é nesse ponto que a ansiedade deixa de ser uma ideia e se torna uma experiência física, emocional e espiritual. A partir daí, surgem decisões. Você deixa de fazer algo por medo, evita conversas, cancela compromissos, postega sonhos, paralisa iniciativas. Você começa a moldar sua vida ao redor do que teme. A ansiedade, que era interna, passa a influenciar o mundo externo. Esse é o ciclo. Pensamento, narrativa, sensação, comportamento. E o mais sutil, a ansiedade se alimenta da repetição. Quanto mais você cede, mais forte ela fica. Quanto mais você acredita na mentira, mais ela se torna sua verdade. A ansiedade se alimenta da ausência de confronto. E é por isso que ela só pode ser vencida com uma decisão espiritual consciente. Você precisa quebrar o ciclo. Precisa capturar o pensamento antes que ele se torne uma narrativa. Precisa silenciar a mentira antes que ela forme um sentimento. Precisa declarar a verdade antes que a ansiedade determine o seu comportamento. 2 Coríntios 10:5 nos ensina a levar cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Isso é ação ativa. Não é esperar que a mente melhore sozinha. É confrontar, é questionar, é substituir. Você não pode impedir que o pensamento venha, mas pode escolher o que fazer com ele. Você pode declarar: essa ideia não vem de Deus. Isso é medo disfarçado. Essa história não é a que ele escreveu para mim. A ansiedade é derrotada quando você para de alimentá-la. E isso começa na mente. Começa na oração. Começa no posicionamento. Quando você escolhe resistir, algo muda por dentro. E essa mudança não é imediata, mas é real. Ela cresce na constância, e a constância nasce na entrega. A oração que quebra ciclos, como orar antes de agir, sentir ou reagir. A maioria das pessoas ora depois que a ansiedade já dominou. Quando o coração está acelerado, a mente está em desespero e a alma está gritando por socorro. Mas existe um caminho mais alto, um segredo espiritual profundo: orar antes do pensamento se tornar narrativa, antes da emoção virar descontrole, antes da alma se curvar ao medo. Essa oração não é longa, não depende de palavras bonitas. Ela é objetiva, poderosa e preventiva. Ela não espera o caos chegar para então pedir socorro. Ela se antecipa, se posiciona e declara: eu sei em quem tenho crido, e é a Ele que entrego meu dia, minha mente, meu futuro. Antes de abrir os olhos pela manhã, você já pode alinhar sua alma. Antes de responder aquela mensagem que provoca ansiedade, você pode parar e respirar com fé. Antes de tomar decisões precipitadas, você pode dobrar os joelhos e declarar a soberania de Deus sobre a sua vida. Essa oração não precisa de um momento especial. Ela pode acontecer no trânsito, na fila do mercado, no intervalo do trabalho, no silêncio do seu quarto. O que importa não é o ambiente externo, mas a intenção interna. Orar antes é um ato de inteligência espiritual. É um movimento de humildade que diz: eu não sou suficiente, mas estou ligado à fonte de toda suficiência. Jesus nos ensinou isso. Em Marcos 1:35 está escrito: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi a um lugar deserto, onde ficou orando. Ele, o Filho de Deus, se antecipava ao dia com oração. Ele não reagia ao caos, ele se preparava para vencê-lo. Você precisa aprender a fazer o mesmo, acordar e já declarar: Senhor, hoje não vou me entregar ao medo. Hoje eu não sou governado pela ansiedade. Eu coloco nas tuas mãos tudo o que eu não posso controlar. Que o teu Espírito guie meus passos, minhas palavras, meus pensamentos. Eu quero ver com os teus olhos, ouvir com os teus ouvidos, sentir com o teu coração. Eu me submeto à tua vontade, eu confio. Essa oração não é apenas devocional.
Ela é estratégica. Ela reposiciona seu espírito. Ela alinha sua alma com o céu. Ela bloqueia o ciclo da ansiedade antes mesmo que ele comece. É como uma vacina espiritual. Você não está imune à inquietação, mas está fortalecido para enfrentá-la. E quanto mais você ora antes, menos você sofre depois. Porque seu espírito já está ancorado, sua mente já está alerta, seu coração já está guardado. A oração antes transforma reações em respostas. Tira você do modo automático e coloca você no modo consciente, a voz do espírito versus o ruído da mente. Uma das maiores batalhas de quem vive ansioso é a confusão interna. Você não sabe se está ouvindo a voz de Deus, sua própria mente ou o medo disfarçado de lógica. Porque o ruído da ansiedade é alto. Ele grita urgência. Ele exige ação imediata. Ele distorce o real. Já a voz do Espírito é mansa. Ela guia sem forçar. Ela traz clareza em meio à confusão. Ela gera paz, mesmo antes da resposta. O problema é que muitos confundem urgência com direção espiritual. Mas Deus não trabalha na pressa. Ele não fala no desespero. Ele se move na paz. Mesmo quando a situação exige velocidade, a voz dele sempre chega com serenidade. E isso é um dos principais sinais de que é ele quem está falando. Romanos 8,14 nos lembra: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ser guiado não é ser empurrado, é seguir alguém que está na frente, não ser arrastado por vozes internas em conflito. O Espírito guia com convicção, não com confusão. Ele constrói entendimento, não alimenta dúvida. Ele edifica fé, não reforça medo. A mente ansiosa, ao contrário, é cheia de urgências falsas. Ela coloca prazos inexistentes, exige certezas que Deus ainda não revelou, força decisões que não têm maturidade. E quando você está nesse estado, tudo parece uma emergência. Mas nem tudo que parece urgente é importante, nem tudo que gera agitação vem de Deus. Discernir entre o espírito e a ansiedade exige silêncio. E esse é o passo que muitos ignoram, porque estamos acostumados a orar falando, pedindo, clamando. Mas é no silêncio pós-oração que muitas respostas chegam. Não como frases completas, mas como sensações de paz, direções sutis, percepções espirituais que só um coração quieto consegue captar. 1 Reis 19 nos mostra isso claramente. Elias estava em crise, escondido numa caverna com medo e exausto. Deus não se revelou a ele no vento forte, no terremoto ou no fogo, mas sim numa brisa suave. Uma voz mansa. Isso revela que, quando sua alma está barulhenta, Deus fala no contrário. Ele fala no silêncio. E quem não silencia, não escuta. Você precisa aprender a cultivar momentos de quietude, não só para fugir do mundo, mas para ouvir o céu. Respire fundo. Fique em silêncio após a oração. Pergunte ao Espírito: é isso mesmo que o Senhor quer? Essa direção vem do Senhor ou do meu medo? E espere. Espere com fé, porque quem espera, ouve. Quando você começa a ouvir a voz certa, suas decisões mudam, sua postura muda, sua paz se firma. Porque agora você não está mais reagindo ao caos, mas sendo guiado pela direção certa. Silenciar o coração. Práticas devocionais que reposicionam a alma. Você pode estar rodeado de barulho e ainda assim ter um coração em paz. E também pode estar num lugar silencioso, mas com a alma gritando por dentro. Silenciar o coração não tem a ver com um ambiente externo. Tem a ver com uma postura espiritual. Uma escolha de colocar a alma no lugar certo, no ritmo certo, diante da presença certa. A ansiedade age como um tambor batendo sem parar dentro do peito. Ela acelera os pensamentos, distorce a percepção, multiplica os medos. E é por isso que uma das armas mais poderosas contra ela é o silêncio devocional.
Não apenas o silêncio físico, mas um silêncio cheio de intenção. Um espaço onde você respira, entrega e ouve. Silenciar o coração é uma disciplina. Não acontece naturalmente. É uma prática que precisa ser cultivada todos os dias. A primeira forma de fazer isso é através da respiração consciente com oração. Inspire profundamente e, enquanto isso, diga no espírito: Senhor, entra. Depois, expire devagar e diga: medo, saia. Faça isso algumas vezes. Parece simples, mas é profundamente espiritual. Você está ensinando seu corpo e sua alma a se reposicionarem diante da autoridade de Deus. Outra prática é a meditação em um único versículo. Escolha uma promessa. Por exemplo, Isaías 26:3. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Leia lentamente. Depois, leia de novo, destacando uma palavra de cada vez. Guarde-a no coração. Não tente correr para o próximo texto. Permaneça ali. Quanto mais você se aprofunda em um só versículo, mais ele se torna parte de você. A ansiedade perde força quando a palavra ganha raízes. O terceiro caminho é o silêncio após a oração. Quando terminar de falar com Deus, fique. Não se levante correndo. Não volte imediatamente para a rotina. Apenas fique, respire, ouça o que vem. Às vezes virá uma sensação. Outras vezes, um pensamento alinhado com a Escritura. E muitas vezes, apenas paz. E isso já é resposta. Essas práticas não são apenas rituais, elas são caminhos de realinhamento. Elas tiram você do turbilhão interno e reposicionam sua alma na presença de Deus. Porque quando o coração se aquieta, a fé cresce. Quando o barulho interno diminui, a voz do Espírito se torna audível. E nesse lugar de quietude, decisões sábias são formadas. Forças novas são recebidas. Certezas são restauradas. Você não precisa de muito tempo. 10 minutos podem mudar o dia. 3 práticas podem mudar a sua jornada. Um momento diário de silêncio intencional pode mudar o curso da sua vida. Porque toda vez que você silencia para ouvir Deus, algo eterno se move dentro de você. Decisões práticas para hoje. Como resistir ao impulso de resolver tudo agora. A ansiedade sempre empurra você para o agora. Ela grita que tudo precisa ser resolvido imediatamente, que cada problema tem que ser solucionado antes do fim do dia, que se você não agir agora, tudo desmorona. Esse tipo de pressão emocional é uma das maiores armadilhas espirituais que existem, porque ela rouba a sua confiança em Deus e te coloca num lugar de pressa, cansaço e confusão. Mas existe um caminho mais elevado, um caminho de decisões conscientes, firmadas na palavra, que te ensinam a resistir ao impulso de resolver tudo no momento da tensão. A primeira dessas decisões é simples e poderosa. Respire e espere. Quando o medo bate, quando a urgência se instala, quando sua mente corre querendo controlar tudo, pare, respire, ore, espere, mesmo que por apenas 5 minutos. Esse intervalo pode evitar decisões erradas e palavras que você se arrependerá. A segunda decisão é prática e precisa. Escreva o que está sentindo, não o que vai fazer. A mente ansiosa quer planejar ações imediatas, mas o coração sábio primeiro identifica emoções. Pegue papel e caneta e escreva. Estou com medo de quê? Qual pensamento está me pressionando agora? O que eu estou tentando controlar? Só de escrever, sua alma começa a clarear. Porque a confusão perde força quando você a organiza diante de Deus. Terceira decisão: não tome decisões importantes quando estiver emocionalmente sobrecarregado. Em momentos de ansiedade, você não vê com clareza, não pensa com sobriedade, não sente com precisão. Adie, ore, espere. Isaías 28:16 diz: quem crer não se apresse. Essa é a linguagem da fé.
calma, foco, tempo de Deus. A ansiedade quer resolver, a fé quer discernir. Quarta escolha prática: confie em pequenos passos ao invés de grandes soluções. Você não precisa resolver toda a sua vida hoje. Você só precisa dar o passo certo de hoje. E esse passo pode ser orar, descansar, conversar, pedir ajuda, dizer não. Às vezes o avanço não está em fazer mais, mas em parar de tentar resolver o que não é seu para carregar. Lamentações 3:23 diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso quer dizer que o que você não resolver hoje será sustentado pela graça de amanhã. E por fim, faça da entrega uma decisão diária e ativa. Não espere sentir que tudo está calmo para entregar. Entregue enquanto ainda está em crise. Entregue enquanto o coração ainda está agitado. Entregue antes de tentar consertar tudo com suas próprias mãos. Provérbios 3, 5, 6 ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. As decisões espirituais mais poderosas não são aquelas que envolvem grandes eventos, mas sim aquelas feitas em silêncio, com consistência. Escolher esperar. Escolher ouvir. Escolher entregar. Escolher não ceder ao impulso de fazer tudo agora. Essas são decisões que transformam o coração ansioso em um coração firme. O altar da ansiedade. Onde e como lançar suas preocupações diante de Deus. Chega um momento em que não adianta mais pensar, calcular, prever. A ansiedade não se vence com lógica. Ela se vence com entrega. E essa entrega precisa de um lugar, não apenas físico, mas espiritual. Um altar, um espaço sagrado onde você deposita, com sinceridade e fé, tudo aquilo que tem consumido sua mente, suas forças e sua paz. O altar da ansiedade não precisa de velas, nem de rituais complexos. Ele precisa de verdade. Ele precisa da sua presença real, da sua dor colocada sem filtros diante de Deus. É o lugar onde você para de tentar ser forte e começa a ser sincero. Onde você tira a armadura da autoproteção e se ajoelha com o coração exposto. 1 Pedro 5:7 diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Isso não é apenas uma sugestão devocional, é uma ordem espiritual. Lançar é um ato intencional. É pegar aquilo que está pesando e jogar nos braços de Deus. É abrir mão do controle. É dizer: Senhor, eu não consigo carregar isso, mas sei que Tu podes. Para criar esse altar, você pode escolher um espaço no seu quarto, na sala, até mesmo no carro. O mais importante é que, ao entrar nesse espaço, sua alma saiba: aqui eu não finjo, aqui eu entrego. Traga um caderno, uma Bíblia, ou apenas venha com sua oração. Comece dizendo: Senhor, hoje eu coloco diante de Ti. E então fale, com honestidade, sem censura. Fale como alguém que está entregando uma bagagem pesada aos pés de um pai que entende cada parte do que você sente. Use os salmos como inspiração. Davi, um homem segundo o coração de Deus, constantemente fazia isso. Ele dizia: derramo perante ele o meu lamento, a ele exponho a minha angústia. Salmo 142:2. Deus não se ofende com sua ansiedade. Ele se aproxima, ele ouve, ele acolhe. Mas ele espera que você traga isso a ele, não que esconda. Uma prática poderosa nesse altar é escrever cada preocupação em um papel. Depois, orar sobre cada uma, entregando com intenção. E ao final, rasgar, queimar ou guardar esses papéis como símbolo de que aquilo já não está mais em suas mãos, mas nas de Deus. É um gesto simbólico, mas profundamente libertador.
Outra forma é falar em voz alta, nomear seus medos, dizer: Senhor, estou com medo do futuro da minha família, estou ansioso com minhas finanças, com meu casamento, com minha saúde. Nomear o medo é o primeiro passo para desarmá-lo. E quando você o entrega a Deus com fé, você muda de lugar. De vítima da ansiedade para adorador em liberdade. E ali, naquele altar, algo sobrenatural acontece. O peso começa a sair, a mente desacelera, a paz entra, a presença de Deus toma conta. Porque o altar não é apenas um lugar de desabafo, é um ponto de encontro com o cuidado divino. A partir de agora, esse altar pode ser seu refúgio diário. Um lugar onde a ansiedade não manda, onde o medo não grita, onde apenas a verdade e a presença do Espírito têm voz. E quanto mais você volta a esse altar, mais forte você se torna, mais livre você se sente, mais curado você fica. Testemunho e transformação. Como a entrega muda a narrativa. Havia uma mulher que vivia presa ao medo do futuro. Ansiosa desde muito jovem, ela cresceu tentando controlar tudo. Planejava cada passo, antecipava problemas que nem existiam, sofria por antecipação com coisas que nunca aconteceram. Por fora, uma vida organizada. Por dentro, um coração exausto. E mesmo orando, mesmo frequentando cultos, a paz não chegava, porque ela ainda não havia entendido o que era realmente entregar. Tudo mudou quando ela ouviu uma mensagem simples. Você não precisa entender para confiar. Você só precisa confiar para descansar. Essa frase foi como uma semente. Ela começou a se perguntar: e se eu realmente colocasse nas mãos de Deus tudo aquilo que está me matando por dentro? Naquela noite, ela fez algo que nunca tinha feito. Pegou um papel e escreveu todos os seus medos. Um por um. Medo de não dar certo. Medo de perder quem amava. Medo de ficar sozinha. Medo de fracassar. Medo de não ser suficiente. Medo do que viria amanhã. Escreveu tudo e, com lágrimas nos olhos, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu não sei mais o que fazer com isso. Então agora, ou o Senhor assume, ou eu desmorono. Eu entrego. Foi a primeira vez que ela orou, sem querer controlar o resultado. E naquele momento, algo que não pode ser explicado com palavras aconteceu. Não era uma resposta clara, não era uma mudança nas circunstâncias. Era como se uma mão invisível tivesse tirado um peso do seu peito. Pela primeira vez em anos, ela dormiu em paz. Não porque tudo estava resolvido, mas porque seu coração tinha encontrado repouso na fidelidade de Deus. Nos dias seguintes, nada mágico aconteceu. Os desafios continuaram, mas algo dentro dela havia mudado. Ela já não reagia com desespero. Já não se via sozinha no campo de batalha. Começou a criar o hábito de fazer seu altar. Começou a orar antes de pensar. Começou a ouvir a voz do Espírito em vez do barulho da mente. E aos poucos, portas começaram a se abrir. Direções surgiram. Soluções que antes pareciam impossíveis começaram a tomar forma. E ela entendeu. Quando você entrega de verdade, Deus assume de verdade. Quando você para de lutar sozinho, o céu começa a agir. Hoje, essa mulher é testemunho vivo de que confiar em Deus muda tudo. Ela ainda enfrenta desafios, ainda tem dias difíceis, mas agora ela sabe onde correr, sabe em quem confiar, sabe como silenciar o coração e esperar com fé. E mais do que isso, ela compartilha com outros o que aprendeu. A ansiedade só tem poder sobre aqueles que esqueceram quem está no controle. Sua história pode ser diferente. Seus medos têm outros nomes, mas a verdade continua a mesma. Quando você entrega, Deus transforma. Não é só a situação que muda, é a sua postura diante dela. É o seu coração que deixa de viver em guerra e passa a viver em confiança. O futuro que já está pronto, a promessa de um Deus que vai à frente.
Você não precisa inventar o caminho, não precisa criar cada passo, não precisa viver como se tudo dependesse do seu esforço, da sua visão, da sua estratégia, porque existe uma verdade poderosa que muda a forma como enfrentamos o amanhã. Deus já esteve no seu futuro. Ele já preparou o que você ainda nem começou a imaginar. Essa é uma das promessas mais reconfortantes da palavra. Jeremias 29:11 declara com clareza: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Essa frase não vem de um homem. Vem do Criador do tempo, do autor da história, do Deus que vê o fim antes do começo. Enquanto você se preocupa com o que pode dar errado, Deus já desenhou o que dará certo. Enquanto você perde noites pensando nas possibilidades, Ele já posicionou pessoas, oportunidades, portas e caminhos. E não apenas para o seu sucesso, mas para o cumprimento do propósito que Ele mesmo escreveu sobre você. Salmo 139:16 diz: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Isso significa que seu futuro não é surpresa para Deus. Nada do que está por vir vai pegá-lo desprevenido. E se nada surpreende o seu pai, você também pode descansar, porque você está sendo guiado por alguém que já viu tudo. Mas a ansiedade faz parecer que tudo está por sua conta. Ela grita que você precisa ter o controle, que precisa saber todos os passos, que não pode errar. E é exatamente por isso que confiar em Deus se torna um ato revolucionário. Porque você decide pela fé abandonar a ilusão do controle e abraçar a realidade da providência. O amanhã que te assusta já está sendo moldado por um Deus que te ama. E isso não significa que tudo será fácil, mas significa que tudo fará sentido. Mesmo as dores, mesmo os desvios, mesmo os silêncios, tudo será usado para te aproximar do centro da vontade de Deus. Talvez hoje você esteja paralisado pela incerteza, pensando no emprego, na saúde, na família, nas decisões que ainda precisa tomar. Mas escute isso: o céu não está em pânico. Deus não está correndo para apagar incêndios. Ele já preparou o escape, a provisão, a direção e está apenas esperando que você confie. A ansiedade diminui quando a perspectiva muda. Quando você para de olhar para o amanhã como um campo de batalha e começa a vê-lo como um território que Deus já conquistou. E quando isso acontece, a oração muda. Em vez de pedir desesperadamente, você começa a agradecer antecipadamente. Ore assim: Senhor, obrigado porque o meu futuro está nas tuas mãos. Eu não sei o que vai acontecer, mas confio em quem já sabe. Eu me rendo aos teus planos, porque sei que são bons, mesmo quando não entendo. Que o teu Espírito vá à frente, abrindo os caminhos que eu nem vejo, e que o meu coração aprenda a descansar na tua fidelidade. Fortalecer a fé para os dias que ainda não chegaram. A fé não é apenas uma âncora para o agora, ela é também uma semente para o futuro. Cada vez que você escolhe confiar em Deus hoje, está plantando segurança espiritual para os dias que ainda virão. E quando esse futuro chegar, você não estará despreparado. Você estará enraizado. Muitas pessoas esperam os dias difíceis para tentar fortalecer a fé. Mas fé não se constrói em cima da dor. Ela é forjada antes dela, como um soldado que se prepara para a batalha nos tempos de paz. Como alguém que aprende a manejar a espada antes de precisar lutar. Essa é a sabedoria espiritual de quem entende que, se o amanhã pertence a Deus, o hoje é o lugar onde a confiança é treinada. Romanos 10:17 nos ensina: a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo.
Isso significa que a sua fé é alimentada pela exposição constante à voz de Deus. E quanto mais você ouve, mais se fortalece. E quanto mais se fortalece, menos vulnerável fica a ansiedade que tenta se infiltrar nos dias incertos. Por isso, uma prática poderosa é orar de forma profética. Isso não significa tentar prever o futuro, mas alinhar a sua alma com o caráter de Deus em relação ao que ainda virá. É declarar: Senhor, eu não sei como serão os próximos meses, mas eu sei que Tu serás fiel. Eu oro desde agora por sabedoria para decisões que ainda não conheço. Eu oro por paz em situações que ainda não vivi. Eu oro por descanso nos desafios que ainda estão a caminho. Esse tipo de oração previne o coração contra o colapso emocional. É como construir um abrigo antes da tempestade. E é assim que você fortalece a fé, não esperando a dor bater para buscar consolo, mas cultivando intimidade antes mesmo de precisar clamar. Outra prática é manter um diário de testemunhos. Anote tudo o que Deus já fez por você. As orações respondidas, os livramentos invisíveis, os dias em que a paz veio sem explicação. Isso se torna um memorial. E quando a ansiedade tentar voltar, você terá provas escritas de que Deus é fiel. O passado bem lembrado fortalece a fé para o futuro desconhecido. Além disso, alimente sua mente com promessas. Não apenas leia, declare. Versículos como Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Ou Deuteronômio 31:8. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele estará contigo, não te deixará, nem te desamparará. Guarde essas palavras no coração como quem guarda armas espirituais, porque elas são. Fortalecer a fé é como construir um poço antes da sede chegar. É encher o espírito de verdades eternas antes que a tempestade das dúvidas apareça. Quem faz isso vive com menos medo, menos pressa e mais propósito. Deposite toda a sua confiança em Deus agora. Senhor, neste momento, eu não venho com fórmulas prontas. Venho com o coração aberto, com todas as minhas dúvidas, com todos os meus medos, com toda a ansiedade que me persegue como sombra. Eu não tento esconder nada, porque Tu me conheces por inteiro. Antes que uma palavra chegue aos meus lábios, Tu já a conheces. Antes que um pensamento se forme, Tu já sondaste minha mente. Por isso, agora eu me rendo. Entrego não apenas os meus pedidos, mas também os meus pensamentos acelerados. Entrego as perguntas que ainda não têm respostas, os caminhos que ainda não enxergo, os e se que ocupam tanto espaço dentro de mim. Entrego o medo de não conseguir, o receio de não ser suficiente, a angústia de não ter o controle. Eu lanço tudo aos Teus pés, tudo mesmo. Ajuda-me a confiar quando minha alma quiser fugir. Ensina-me a descansar quando tudo dentro de mim quiser lutar. Acalma a minha mente quando ela tentar correr na frente da Tua vontade. Eu oro para que o Teu Espírito tome agora o lugar da inquietação. Que Ele traga paz onde há confusão. Que Ele traga leveza onde há peso. Que Ele traga luz onde há trevas internas. Senhor, me ensina a Te buscar antes de buscar soluções, a orar antes de agir, a ouvir antes de decidir, a depender de Ti antes de tentar fazer por mim mesmo. Que eu não tome nenhuma decisão influenciado pela ansiedade, mas conduzido pela Tua paz. Tu és o Deus que já visitou o meu futuro. Tu és o autor do meu amanhã. Então, por que eu temeria? Tu me prometeste em Isaías 26:3 que guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em Ti. Firma então o meu propósito, Senhor. Reposiciona o meu coração. Alinha a minha vida com os Teus caminhos. Hoje eu escolho confiar, mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo sem sentir. Eu confio porque conheço o Teu caráter. Eu confio porque já vi o que Tu fizeste antes. Eu confio porque a Tua palavra nunca falhou.
e ela me diz que tu estás comigo, sempre, até o fim. Por isso, eu declaro com fé: não viverei escravo da ansiedade, não serei dominado pelo medo, não serei guiado pela pressa. Eu sou guiado pelo teu Espírito, sustentado pela tua graça, conduzido pela tua mão. Que a partir de hoje, essa oração se torne meu ponto de partida toda vez que a ansiedade tentar me roubar. Que eu volte aqui, que eu relembre esta entrega e que eu viva com o coração cheio de confiança, porque sei que tudo já está preparado. Em nome de Jesus, amém. Chamada à prática. Decida hoje, não apenas sinta. Você acabou de atravessar uma jornada espiritual profunda. Não foi apenas um conteúdo, foi um encontro entre sua alma e a verdade, entre sua dor e a paz, entre o caos da ansiedade e a certeza do cuidado de Deus. Mas agora vem a parte mais importante, porque sentir é o início, mas decidir é o que transforma. Hoje você recebeu ferramentas, versículos, práticas devocionais. Você aprendeu como orar antes de agir, como entregar com sinceridade, como silenciar o coração e como confiar no Deus que já preparou o seu futuro. Mas tudo isso só gera frutos se você tomar uma decisão agora. Uma decisão real, espiritual, inadiável. Escolha criar uma rotina de devoção, mesmo que comece com 5 minutos por dia. Escolha abrir a Bíblia antes de abrir suas redes sociais. Escolha começar o dia com uma oração em vez de correr para resolver tudo. Escolha, acima de tudo, confiar mesmo quando o medo ainda está gritando. Porque confiar não é ausência de medo. É não deixar que ele dite seus passos. Anote o que você aprendeu hoje. Escreva sua oração. Faça um compromisso com você mesmo e com Deus. Talvez você possa até gravar um áudio com sua própria oração e ouvir sempre que a ansiedade quiser voltar. Crie memórias espirituais. Registre esse momento para que, nos dias difíceis, você se lembre: eu decidi confiar. E se este vídeo falou com você, salve. Volte a ele, porque cada vez que você o ouvir, será lembrado da paz que está à sua disposição. Compartilhe com alguém que você sabe que precisa. Alguém que está carregando mais peso do que deveria. Alguém que precisa parar de tentar controlar tudo e começar a confiar no Deus que cuida de cada detalhe. Mas agora, tome sua decisão. Porque quem decide hoje a confiar, começa a viver amanhã com paz. Se precisar voltar, este vídeo estará aqui e Deus continuará aí, do seu lado. Que o Senhor te fortaleça, que sua fé cresça e que sua ansiedade não tenha mais espaço, porque agora quem reina no seu coração é a confiança. Até a próxima.